Bom, a percepção positiva sobre a economia eleva em 5 pontos a melhora do governo Lula, a aprovação do governo Lula. É o que mostra uma pesquisa Genial Quest divulgada hoje, que apontou um avanço na gestão petista de 51% para 56% neste mês. Malco Camargos, que é o cientista político da nossa mesa, bom dia para você, a sua avaliação sobre essa pesquisa. Bom dia, Eustáquio. A pesquisa agora, depois de 6 meses, começa a retratar o que de fato são as ações do governo Lula. O eleitor começa a perceber, melhores que o mercado já percebeu antecipadamente, afinal a Bolsa agora está acima dos 120 mil pontos, chegando aos 120 mil pontos, mostra uma certa euforia com a economia neste momento. Aquele pessimismo, aquela ideia de virar a Venezuela está ficando cada vez mais distante e o Brasil vai se reconhecendo como um país capaz de governar e capaz de entregar bons resultados. E é interessante, a pesquisa da Quest mostra também uma outra coisa. A diminuição da polarização. Lula cresce bastante também entre aqueles que votaram em Bolsonaro, ou seja, que votaram temendo algo muito pior acontecer, eles começam a reconhecer que o governo tem entregado algumas coisas e essas entregas têm melhorado a avaliação possível do governo. E outra coisa importante, a avaliação dessa pesquisa, a avaliação foi acima da margem de erro, ou seja, ela é real. A gente avaliou na semana passada uma pesquisa que a avaliação era dentro da margem de erro. Isso pode ser apenas uma flutuação estatística, mas neste caso, 5 pontos percentuais é maior do que os 2 pontos percentuais que é a margem de erro dessa pesquisa. Mostra que, de fato, o presidente Lula está incorporando como novos fãs do seu governo, o que avalia de maneira positiva a sua administração. Ô Rita Mundim, a pesquisa está mostrando que a percepção positiva sobre a economia eleva a aprovação do presidente Lula. E ontem até a gente discutia aqui as diretrizes econômicas do ex-presidente Jair Bolsonaro, do presidente Lula. Qual é a sua avaliação dessa relação da economia com a política, do desempenho do presidente Lula nesses primeiros meses de mandato, terceiro mandato? Bom dia. Bom dia, Eustáquio. Eu já falei aqui algumas vezes, depois da posse de Lula, que o Lula calado fazia bem para o mercado. Então, esses frutos que ele está colhendo, eles ainda não fazem parte de uma entrega. A entrega do governo Lula, efetivamente, ainda não ocorreu. Eu quero lembrar que aqueles economistas que apoiaram Lula, grande parte deles, como Henrique Meirelles, Alexandre Schwartzman, até o Pércio Arida, apontam e continuam apontando que Lula tem cometido falhas no seguinte sentido: o arcabouço fiscal que está sendo votado, que ainda não tem um texto final, ele conta muito com o aumento de receitas para que aumentem os gastos de uma forma muito grande. E o que eu sempre falei aqui é que nós saímos de um governo técnico que buscava soluções técnicas e depois apresentava essas soluções para pegar um respaldo político. Ele teve muita dificuldade de fazer isso, primeiro com Rodrigo Maia engavetando, depois com o outro Rodrigo Pacheco no Senado engavetando, o que impediu que houvesse a votação da reforma tributária ainda no governo de Bolsonaro. E nós temos o Lula colhendo frutos daquilo que foi plantado pela gestão de Jair Bolsonaro, com diminuição grande dos gastos. Eu disse aqui e repito, foi o primeiro governo que entregou para o seu sucessor gastos inferiores ao do governo anterior, no caso do governo Dilma Temer. Foi um governo que entregou a dívida bruta geral abaixo do que recebeu. A dívida bruta geral, se não me engano, ela era equivalente a 74,5% do PIB ao final de 2018 e foi entregue a 73% alguma coisa, depois de ter atingido no pico da pandemia, com os gastos da pandemia, 87%. Então, deixou 2 anos consecutivos de superávit primário das contas consolidadas do setor público. Em 2021, o superávit foi de 64,7 bilhões. Em 2022, o superávit foi de 126 bilhões. E um Banco Central independente, que atuou como tinha que atuar na elevação da taxa básica de juros para controle e queda da inflação. Portanto, o que Lula está colhendo não foi plantado ainda no governo Lula. O que Lula plantou e escolheu muito bem foi um ministro da Fazenda que me surpreendeu. Um ministro da Fazenda do diálogo, que o Lula colocava a gasolina na fogueira e o Fernando Haddad, a Simone Tebet e até o vice-presidente Alckmin abrandavam o discurso. Portanto, essa coerência, esse diálogo de Fernando Haddad está sim fazendo muito bem
para o Brasil, tirando os arroubos populistas de Lula, que tenta de todo jeito politizar a taxa de juros. Vimos isso ontem nas palavras de Rui Costa, que foi governador da Bahia e disse que o Banco Central aumenta a taxa Selic a cada reunião porque a inflação está caindo e a taxa está sendo mantida. Mas a inflação está caindo exatamente porque a taxa está sendo mantida. Portanto, todos esses louros da economia de Lula não foram plantados no seu governo ainda. Vamos ver a reforma tributária e o arcabouço fiscal. Aí sim a gente poderá analisar o governo Lula no que diz respeito à política fiscal e à política econômica de uma maneira geral. Você concorda, Ricardo Kertzmann, que Lula está surfando no que Jair Bolsonaro deixou ou não? Méritos do presidente Lula nesses 6 primeiros meses de terceiro mandato. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos. Não concordo, não. Né? E tem aquela expressão que diz que o papel aceita tudo, e de fato o papel aceita tudo. Mas eu não sou papel, não. Existe uma palavra, na verdade um substantivo masculino, Eustáquio, que se chama sofisma. Sofisma, explicando o pessoal, o pai dos burros, né? O dicionário diz o seguinte: sofisma é o argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Embora simule um acordo com a lógica, ele apresenta, na realidade, uma estrutura inconsistente, incorreta. É uma argumentação que aparenta verossimilhança, mas que ocorre em incorreções lógicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, muito provavelmente, os números que a Rita trouxe são números reais, são números verdadeiros. Só que tem outros números que ela não trouxe. E eu tomei o cuidado de anotar. O governo Bolsonaro, né, que a Rita acabou de dizer o que ele realizou, o governo Bolsonaro pedalou jogar para frente o pagamento de precatórios, lembra da PEC dos precatórios? Em 55 bilhões de reais. Ele pedalou o piso nacional da enfermagem, esse que a gente já debateu aqui várias vezes, em 16 bilhões de reais. Ele empurrou o reajuste dos servidores em 17 bilhões de reais. Ele atirou para esse ano a compensação do ICMS dos estados, aquele que foi retirado lá dos combustíveis, em 20 bilhões de reais. E deixou uma recomposição de despesas correntes na ordem de 11 bilhões de reais. Pessoal, só aqui a gente tem 100 bilhões de reais. Mas tem mais, Eustáquio. Quem que não se lembra das manchetes dos jornais em dezembro do ano passado, ao final do governo, que diziam assim: Ministério da Educação não tem dinheiro para comprar merenda. Polícia Rodoviária Federal está sem dinheiro para abastecer viaturas. IBAMA não tem dinheiro para pagar conta de energia. Ministério da Saúde está sem dinheiro para comprar medicamentos de emergências. Universidades estão ameaçadas de paralisação por falta de repasses. Isso tudo porque ele contingenciou os gastos. Não acabou não, tá? Tem um negócio aí, um troço chamado RAP, restos a pagar. Eu vou explicar para vocês o que é. São despesas que um presidente contrata, usa e passa a bucha para o outro, espeta no lombo do outro. O presidente Bolsonaro deixou um restos a pagar de 255 bilhões de reais para esse novo governo. Para o nosso ouvinte, que talvez não esteja entendendo nada, esse negócio de economia é muito chato mesmo, eu vou tentar exemplificar de uma forma muito simples assim. É como se eu, Ricardo, tivesse R$1.000 na minha conta corrente no banco hoje. A gente hoje é dia 22, não é isso? 21. Mais 21. Mas eu ainda tenho que pagar aluguel, luz, água, telefone, internet, todas as minhas despesas do mês. Aí sabe o que eu faço? Eu não pago nada. Deixo tudo vencer e não pago. Aí chega dia 1º, no começo do mês, saio gritando por aí: viva, eu tenho R$1.000 na conta, eu fiz um superávit. Foi isso que aconteceu. Só que daí a 15, 20 dias vai cortar a conta de luz, vai cortar a minha água, vai cortar a minha internet. Vocês entenderam agora por que eu chamei de sofisma, esse argumento? Tirando isso, não há outro dado. E só para falar da pesquisa que colocou, eu li o relatório do Felipe Nunes, ele fez uma publicação no Twitter e ele usou um termo que eu achei muito interessante a respeito da rejeição. Ele fala assim, 30% de rejeição de um governo é o novo normal, fazendo a brincadeira com a pandemia, né? Eu me lembro que na segunda eleição do presidente Fernando Henrique, o Antônio Lavareda, que é um cientista político dos melhores, ele lá atrás, ele inaugurou, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar da teoria dos terços. Que 1/3 do país votaria sempre no PT, 1/3 do país votaria sempre contra o PT, e o outro terço era o terço flutuante, que se movia pela economia e que decidiria a eleição. É impressionante como isso se mantém até hoje, né? 1/3, ou seja, 30%, vai estar basicamente sempre contra o PT. Uma réplica, Rita Mundim? Não é questão de réplica, não é sofismo nenhum. Restos a pagar, todo presidente deixa para o outro. Em relação ao contingenciamento, eu não sei se o Ricardo
acompanhando, mas o governo Lula terá que fazer também o contingenciamento, porque senão ele será penalizado pela lei de responsabilidade fiscal, já que o teto de gastos continua a vigorar. Então, não tem sofisma nenhum. Teve um governo que lutou bravamente durante uma pandemia, teve uma guerra, praticamente o início da Terceira Guerra Mundial, um governo que gastou mais de 700 bilhões e pagou durante o governo, deixando para o seu sucessor a casa arrumada, com superávit, com dinheiro no caixa e com uma dívida bruta geral inferior àquela que recebeu, apesar da pandemia, sem falar nos números do desemprego e também sem falar nos recordes de arrecadação da Receita Federal. Então foi um governo que derrubou o desemprego da era Dilma de mais de 13%, voltou a 13 por causa da pandemia, chegou a 7,9 e já está em 8,5, depois de ter atingido 8,8. Então, gente, é muito fácil, né, depois que passa, fazer análises olhando apenas aquilo que quer ver ou aquilo que quer falar. Não tem sofisma nenhum nisso. São números e esses números foram elogiados em nível mundial pelo trabalho que foi feito no Brasil pela equipe econômica de Paulo Guedes e pelo Banco Central Independente. Eduardo, a pesquisa mostra que o aumento da aprovação foi puxado pela percepção positiva da economia. Você concorda com isso? E se sim, é méritos do presidente Lula ou do ex-presidente Bolsonaro? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Méritos. Gente, um país é uma continuidade. Tem muita coisa que está aí que é mérito do Bolsonaro. Agora, o mérito maior é do Lula, que inteligentemente, no primeiro governo, como eu disse aqui ontem, foi buscar no Banco de Boston, para você ver, numa instituição internacional, um cara que era contrário a todas as expectativas petistas. E agora pegou um político que fora ministro da Educação, que fora prefeito de São Paulo, para poder ser o ministro da Economia, fazer o diálogo que a Rita elogiou aí. O Lula sabe, mais do que nós, Eustáquio, que aquele economista e marqueteiro norte-americano, James Carville, tinha razão em 1992 quando ele falou, é a economia estúpida. E eu tenho certeza que o Lula, depois dessas viagens para a Europa, ele vai quietar o facho um esquinho e cuidar do ambiente interno aqui para melhorar essa percepção. Afinal de contas, ele sabe, senhor Eustáquio, que independentemente de Lula, de Bolsonaro, dessa turma toda, foi feita agora por uma instituição internacional uma pesquisa sobre competitividade. Países capazes de competir e atrair investimentos. 64 países analisados. O Brasil ficou com o número 60. Atrás do Brasil, só Mongólia, África do Sul, Argentina e Venezuela. Ou seja, nós temos um suspiro de felicidade, mas ainda estamos num mundo muito difícil. Ô, Malcamar.